Obrigada por vocês serem pacientes. Eu me chamo Letícia Prado, eu sou terapeuta. Já tenho uns 2 anos que eu faço trabalho aqui na Fundação. E antes, no início, eu fazia uns atendimentos individuais e agora eu comecei a fazer esses trabalhos com um grupo, né? Então, às vezes eu dou palestra e hoje, como é um tema mais sensível, eu optei por a gente fazer uma roda de conversa. Eu não sei se vocês já sabem qual é o tema. Não. Hoje o tema é sexualidade feminina. O que te limita? Né? Então, eu optei por essa roda de conversa porque eu entendo que é um tema sensível, um tema delicado, porque toca na parte mais íntima da nossa gênese, podemos dizer assim, né? E eu queria que a gente tivesse realmente um canal aberto de comunicação para vocês se sentirem super à vontade de perguntarem, conversarem, falarem, se expressarem do que vocês sentem, porque o intuito realmente aqui hoje é receber mais o que vem de vocês, de uma maneira mais convidativa, e para que eu possa tentar agregar de alguma maneira, facilitando, porque a terapia é isso. A terapia é uma maneira de ajudar as pessoas com um viés informativo, com um conhecimento, umas experiências. E quando a gente abre esse espaço para troca, numa roda de conversa, não é só a minha experiência que está aqui ou o meu conhecimento, mas de todos vocês. E a gente pode escutar todo mundo com as suas experiências de vida, porque a gente sabe que cada um tem a sua bagagem emocional, cada um tem a sua história de vida e cada um carrega um pouquinho sobre sexualidade dentro de si. Eu queria começar falando que sexualidade não é o que as pessoas pensam majoritariamente, que o senso comum tende a entender. Então, para a gente tentar tirar essa máscara mesmo do moralismo, se despir do moralismo, porque a gente carrega isso com a gente, isso é normal, todos nós temos esse viés moral dentro da nossa psique, isso é totalmente normal. Então, a gente, às vezes, evita de falar aquilo que está vindo, né? Porque o espírito, ele emerge de dentro da gente. Então, aquilo que está pulsando dentro da gente para ser comunicado, ele vai vir à tona, ele vai querer se expressar de alguma maneira, porque existem estímulos aqui, então eu vou fazer perguntas, a gente vai ter troca, a gente vai estar sendo estimulado o tempo todo. Então, tem coisas que vão vir do nosso inconsciente, que vão vir do nosso subconsciente, né? E que ele quer se expressar. Então, vamos tentar deixar vir falar, que é o que eu falo, deixar vir falar o que o Espírito está querendo dizer, para que a gente possa se conhecer, nós mesmos nos conhecermos melhor. E aí eu queria propor no início um exercício de relaxamento. Vocês topam? É coisa leve, é só a gente ficar em pé, pode ser? Então, vamos ficar todo mundo em pé? Então, a gente vai colocar, primeiro, a mão aqui na nossa costela. A gente vai fechar os nossos olhinhos e vamos fazer uma inspiração e uma expiração somente com a parte do diafragma, tentando não mexer o peito. A gente vai tentar empurrar, quando a gente inspirar, o estômago para frente e depois voltar, relaxar ele normal. Então, só com o diafragma. A gente vai fazer 5 vezes. Eu vou contar, a gente vai respirar. 1, 2, 3, 4, 5, mais uma, 6. Vocês conseguiram perceber que foi só a parte do diafragma, só a costela que foi para frente e para trás, sem mexer o peito? Por que isso? A respiração é a nossa conexão direta com o nosso sistema nervoso, com o nosso cérebro. Então, quando a gente está em estado de sobrevivência, com medo, ansiosa, com pânico, a gente tende a respirar com o peito e a nossa respiração fica mais curta. Então, quando a gente respira com o diafragma, a gente está ativando uma musculatura interna que realmente está relacionada com a parte da sexualidade, que é aqui no quadril. A gente tem músculos aqui dentro, que eles são
contraídos desde a nossa infância até para sempre, porque é uma musculatura que faz parte da gente. Então, toda vez que a gente ficou tenso, nervoso, com medo, essa musculatura interna do períneo, ela tende a se contrair e ela vai ficando enrijecida com o passar do tempo. Então, sempre quando a gente trabalha a parte do diafragma, a gente está empurrando essa musculatura, a gente está tentando relaxar a memória muscular desse músculo do períneo para poder desativar essa contração que ele já fica muito rígido. E como eu falei, todas as nossas questões traumáticas, né? As nossas experiências de vida, nossas emoções, podemos dizer assim, negativas, sendo que a gente não pensa que não é uma emoção negativa, mas né, emoções que nos trouxeram algum tipo de dor, elas ficam somatizadas no quadril. Então, quanto mais rígido, menos flexibilidade, provavelmente a pessoa tem uma carga energética muito mais densa que foi somatizada aqui. Então, a sexualidade feminina está relacionada com o quadril. Então, quanto mais solto o quadril, quando a gente mais trabalhar o quadril, isso vai ativando a memória do nosso corpo, né, de dentro para fora, para que a gente possa se liberar as emoções. Porque se a gente tem as emoções, né, de fora que somatizaram, se a gente mexer de dentro para cá, também vai liberar. Então, o próximo exercício, eu quero que a gente coloque a mão no quadril e a gente tente fazer um movimento circular com o quadril, né? Então, a gente vai para frente e para trás, fazendo um círculo, isso, para frente e para trás. Tentei mexer mais o quadril, mantendo a estabilidade na perna e no tronco de cima. Isso. Para frente e para trás. Esse exercício que eu tenho feito com vocês se chama bioenergética, porque a gente trabalha a parte da biologia e a parte da energia que a gente fica somatizando. Agora vamos fazer para o outro lado. Para o outro lado. Isso. Para o outro lado. Oi, vem para cá. Vem para cá para a roda. Senta aqui. Beleza, gente. Estão se sentindo bem? Todo mundo bem? Certo? Pode ficar em pé. Vamos fazer mais uma respiração com o do diafragma. A gente vai colocar a mão aqui na costela. A gente vai tentar fazer uma inspiração sem mexer o peito. Só a parte do diafragma. Então, a gente vai inspirar empurrando o estômago para frente e depois relaxando. Vamos fazer 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. Vamos fazer mais um no quadril? Vamos? Eu estava falando para as meninas que as nossas energias mais densas, elas ficam somatizadas no quadril. Então, para a gente liberar, a gente pode fazer um movimento circular com o quadril. Tentar mexer só a parte do quadril, estabilizando a perna e o tronco. Vamos lá. Para frente e para trás. Para frente e para trás. Para trás. Agora vamos fazer para o outro lado. Isso aí. Ótimo. E agora vamos bater o nosso papo, que a gente já liberou as energias. Eu queria saber um pouquinho de vocês. Vocês são de Rio das Ostras? Vocês moram aqui há muito tempo? Muitos anos? Que bom, gostam da cidade? Ela é boa? Você também? E você? 3 meses? E o que você tá achando? É bom morar na praia, né? Tem, acho que, uma brisa mais leve, né? Falam que a praia é terapêutico. E você veio de uma cidade mais agitada ou mais tranquila? Mais calma? Aqui é mais agitado, então. Sim, sim.
Então tá bom. O que eu queria perguntar, questionar a vocês é se vocês conseguem entender de uma maneira intuitiva o que é a diferença principal entre sexo e sexualidade. Vocês conseguem entender? Não sexo, o ato sexual, mas vocês conseguem entender qual é a diferença de sexo para sexualidade? Sim? Sim? Que a gente fica meio assim, né? O sexo está relacionado com os nossos órgãos genitais, né? Então, a etimologia da palavra, no caso assim, né, a origem da palavra vem da significado de divisão. Então, macho e fêmea. Então, sexo, quando criaram a palavra sexo, significa divisão entre macho e fêmea. E a sexualidade é toda a qualidade das emoções, das experiências que nós temos relacionado a essa divisão entre macho e fêmea. Então, tudo que está relacionado ao entorno dessa característica genética e primordial que nós temos entre macho, né, e fêmea, está relacionado com sexualidade. Então, nossas experiências, aquilo que passa na nossa mente, as nossas emoções, tudo isso é sexualidade. Então, a sexualidade não é só um comportamento, é muito mais do que isso. É uma energia psíquica que passa, uma energia que passa sobre o nosso corpo e sobre a nossa mente. Então, aquilo que passa na nossa mente é sexualidade. E o sexo é só relacionado mesmo à biologia, à fisiologia do nosso corpo. Então, aos nossos hormônios, aos nossos neurotransmissores, à nossa genitália. E aí a gente tem mais uma outra parcela, que é o ato sexual. Então, sexo não é ato sexual. Sexo é só relacionado mesmo a essa divisão entre macho e fêmea. E ato sexual em si é o envolvimento amoroso, né? Um envolvimento de relacionamento que nós temos com outros membros da mesma espécie. E aí eu queria ouvir de vocês, quando eu falo de sexualidade, né? Quando nessa questão da explicação, o que vocês pensam primeiramente? Não? Nada? E o que vocês acham que limita a sexualidade feminina? Não a sua em particular, mas o que vocês acham que limita a sexualidade? Sim. Então é a visão do outro sobre o sexo. Você acha que isso limita a sexualidade? Por que você pensa assim? Perfeito. Então, como você pergunta para uma pessoa que acha que sexo é o ato sexual? Uhum. Sim. Até hoje, a gente que é o feminino é visto que a gente demonstrar algum tipo de interesse em particular em certas literaturas ou coisas sexuais que é mal vista. Eu vivo numa cidade do interior, então. Deve ser mais ainda, né? Porque a gente não é educado, né? Existe uma questão da diferença primordial aqui, que é a educação sexual, que muitas das vezes não acontece, e tem a contração da sexualidade. O que é a contração da sexualidade? Ninguém nos ensinou, ninguém nos conversou, ninguém nos educou, porque a sexualidade é uma questão de educação. Então a gente contrai a sexualidade daquilo que nos cerca. Do nosso ambiente, da nossa família, da televisão, maioria das vezes da mídia, hoje em dia da internet. Então, assim, nada daquilo que você conversa, você contrai. E a gente não precisa ter uma linguagem verbal para contrair informações. A linguagem não verbal também é contaminada, também é contraída, né? Então, por exemplo, se você pensar numa coisa aí, sem me falar nada sobre sexualidade, ou, por exemplo, sobre um julgamento, a minha mente vai se comunicar com a sua mente. Você não precisa falar para mim, mas o meu subconsciente, ele vai receber, porque nós temos antenas, ele vai receber essa informação, esse julgamento, esse preconceito, para dentro de mim. Isso vai interiorizar dentro da minha mente, de alguma maneira.
Então, dentro da família, né, a gente vê que muitas das vezes a gente não é educado. Quem de nós aqui foi educado sobre sexualidade? Alguém foi? Ninguém foi educado, né? Eu ouço uma época que a minha mãe, a gente descobriu que era menstruar sozinha. Sozinha. Ela não é educada. Vocês estão falando de educar hoje, né? Na minha época, porque eu falei, conversei com a minha filha, já pegando os 9, 10 anos, preparando ela para aquilo, né? Que é normal a gente ter. Porque minha mãe não fez isso. A gente descobriu Sozinha? sozinha. E como é que foi? Você vai estudar. Sim, aquela preparação psicológica. Foi um choque para vocês, então, né? Quando aconteceu comigo, foi no trabalho, e eu fiquei gritando para a patroa, não sabia o que era. Sim. Aí ela não acredita que a sua mãe não conversou com você a respeito disso. Eu falei, não. Aí ela falou, isso vai acontecer, todo mês você vai ter, e para um bom tempo da sua vida. Aí, depois eu foi pesquisar. Uhum. Aí eu falei, comprou, tinha que comprar, né, para usar, mas eu não aceitava. Olha a sua cabeça. Sim. Eu ficava com raiva. Sim. Eu notei isso todo mês. Então, é a educação que tinha que vir sobre a sexualidade, sobre tudo, da mãe. Hoje em dia, ela tem um filho de 15 anos, que ela tem, entendeu, aquela conversa com o filho, a liberdade de conversar, já está namorando. Então, ela tem a liberdade para conversar um pouco com ele. Sim. Às vezes, ela pede muito para o pai conversar, mas tem que sabedoria, né? Sim. Para poder passar os coisas para ele. Sim, porque você é mulher, então você não vai ter a mesma visão do que é ser um homem, aquilo que a gente está falando, né? A sexualidade feminina é diferente da sexualidade masculina. E o que dá a vergonha? Eu me casei nova e eu ficava perguntando, engravidei, né, que vai ser neném, quando vai sair, como é? Você vai saber. Não é assim. Não. Você vai saber. Para onde entrou, vai sair. Era assim. E não tinha uma preparação. Eu sei, eu não deixei minha filha passar. Nenhuma delas. Tudo eu comecei assim, ou vai ter uma cesárea, vai ter um corte, ou vai ser normal. Mas eu não tive isso. E para você deve ter sido bem traumático, né? E muito, eu tenho muito trauma. Sim. Não é uma coisa que eu poderia ter falado. Sim. Uma coisa que eu poderia ter explicado. Mas não é por maldade. Sim. Era a vergonha que a minha mãe tinha. Sim. A minha mãe tinha ela. Não recebeu. Exato. Não recebeu. Ela ia passar o que recebeu. Sim. E aí, realmente, a vergonha entra nessa questão. Ela não recebeu, ela não teve orientação, então ela se sente reprimida com essa comunicação com a própria filha. Foi o que você falou, ela não fez por maldade. Ela contraiu essa crença dessa mesma maneira e na hora que ela não conseguiu, talvez, romper essa barreira... Sim. Ela tinha muita vergonha. Portanto, quando ela ficou doente, só uma pessoa cuidou dela. Só eu. Eu que lavava a parte íntima dela. Aí eu não deixava ninguém. Só eu. O que ela recebeu, ela passou. Sim. E assim foi seguindo. Sim. Aí eu acho que hoje a gente, os filhos, né, dela, é que tem que quebrar com essa militância que tem da família, porque todo mundo foi crescendo assim. Então acho que hoje a gente joga, que a gente está tentando buscar a educação, para passar por nós. Para que isso se quebre, porque a família é muito grande e é muita gente desenvolvida. É isso aí. São as limitações que estão sendo rompidas de uma maneira educativa, né, elucidativa, com as próximas gerações. Isso é uma coisa boa, né? É uma coisa boa. É uma coisa boa? Coisa difícil. Sim. Porém, muito boa. Sim, porque é uma evolução. É uma evolução. Para eles receber tanta informação, tanta liberdade, assim, é estranho. Para a família é estranho.
conversar sobre sexo ou sexualidade, tudo bem. Sim. Para eles é só uma coisa. Então, é difícil. Você diz reeducar os mais velhos, né? É uma barreira grande, né? Porque já tem uma cultura daquilo que eles acreditam, então você quebrar esse paradigma na mente deles é importante, mas também é difícil. É difícil. Ela tinha tanta vergonha do corpo dela, que eu tinha levei ela no ginecologista, mas escondido. Não poderia falar. Uhum. Quando fez a preparação para fazer o exame nela, ela só me olhou e falou: eu não acredito que você fez isso comigo. Ali mesmo eu apanhei. Ela me deu tanto na cara, ela agarrava no meu cabelo, que eu ria ao mesmo tempo. Sim. Mas era uma coisa que ela Era necessário. nunca fez. A doutora não é de outra lidar com ela, ela está com 70 anos. Nossa, primeira vez que ela foi no ginecologista? É porque a pessoa que fica acamada, então chegou, né? Eu fiquei Uhum. preocupada. Falei, não vou, né? Aí a doutora pediu para levar. Ah, meu Deus. Eu não fui tanto, estava na minha cara e da minha sobrinha. Caramba, pra você ver como que é a raiva, né? O meu corpo é meu tempo. O meu corpo é meu tempo. Tem uma ideia, minha mãe ficou viúva, nova, 50 e poucos anos. Ela não se casou mais. Primeiro homem dela foi meu pai, não teve negócio de namoro, ela poderia. Uhum. Ela estava nova, Com certeza. 56 anos. Tinha muita vida, tem muita vida, né? Não, no pouco meu tempo, o único homem que colocou a mão aqui foi seu pai. E a gente, mãe, só é nova. Sim. Né? A pessoa está vindo já não sei quantos anos. Pode continuar sua vida. Não. De jeito nenhum. Ela não deu desse jeito. Não, ela tinha muita vergonha de falar sobre sexo, sobre tudo. Sim. Então, muita coisa também a gente não soube. É Então, normal. bom falar, botar isso para fora. Com certeza. Né? Sim, com certeza. E a gente, mesmo quando a gente se escuta, a gente se eleva, né? A gente fica mais leve. Então, o que vocês percebem nesse tipo de pensamento? O que mais prejudicava as famílias, assim? Você acha que é a cultura? Ou é a religião? É a educação da época que eles recebiam? Sim, Você acha que é a educação da época? muito, muito. Muito preconceituosa, talvez, também. Preconceito, eu acho que é não, mas preconceito. Pai e mãe só olhavam, a mãe e o pai falavam. Essa é. Só olhava, já dizia tudo. Então, assim, eu acho que é muito tranquilo. Entendi. Sim. A primeira vez que eu me misturei pelo sangue, eu pensei que era doente. Aí quando me falaram que tinha ficado positivo, O que é isso? Sim. E foi com quantos anos? Você lembra? Foi com quantos anos? Você lembra? Quando eu tinha 11 anos. Caramba. Foi um baque também, né? Foi impactante, né? É. E vocês percebem que como essas experiências traumáticas afetam a nossa sexualidade? Muito. Eu tenho uma netinha que está com 12 anos. Uhum. A amiga já sabe pelos 10 o que vai acontecer, porque ela conversa, a mãe conversa, mas de primeiro não podia. Não. Isso era uma coisa muito escondida. Era escondida, até né? O papelzinho, a gente tinha que ter cuidado, ou botava bem lá no fundo, ou dava um jeito de sumir. Porque pai não podia ver, irmão não podia ver, não podia nem falar. E é sempre mais com o homem, né? Os homens não podem ver a intimidade feminina, né? Era isso. Então, Minha filha nem já sabe o que é menstruação, o que é mole e tal. já conhece. Tem que falar, porque tem que deixar normal. Eu cheguei da casa da minha patroa, eu trabalhava desde novinha, né? Que eu falei com ela, mãe, aconteceu isso. Assim que ele falou, não pode isso para o seu irmão, que é homem, está dentro de casa, não pode ficar com calcinha suja, não pode isso. Só não podia fazer isso. O resto não tinha
esse esconder com outras coisas, com outras informações. Era Ela não sempre. teve essa explicação, olha, você vai ter cólica, você vai ficar de mau humor, você vai trocar o humor, você vai ficar assim assado, dor de cabeça. Não, Sim. tá? E era sempre uma vergonha. Sempre a vergonha. Eu morria de cólica. Era de quase desmaiar. E você não podia me demonstrar Não, porque senão todo mundo ia descobrir que você estava era menstruada. um crime. Era um crime estar menstruada, mas foi preso. Essa informação é pesada, né? Era assim, toda hora. Ai, meu Deus, será que não show? Aham. Será que viu? Porque só vou olhar dos meninos assim, eu tava, ai, meu Deus, será? Era vergonhoso. Visitar suja, vou andando pra lá. Não, não. Porque a minha menstruação vinha muito, não é? Sim, sim, Era descontrolada. sim. Ah, se acontecesse, meu Deus, era um motivo de briga. Era. Meu pai Ele brigava porque você estava brigava, menstruada. de respeito, de atenção. Você tá assim, não pode mostrar o homem que está assim, mesmo sendo Deus e irmão. Sim. Não tinha esse negócio de porque, irmão. Sim. Isso é muito prejudicial, né? Porque dentro da nossa casa deveria ser um ambiente onde a gente nos sentimos mais seguros. E não com essa alta recriminação por uma coisa que é biologicamente. Você não tem controle se você vai menstruar ou não. É o seu corpo que produz esse tipo de sangramento, porque está relacionada com toda uma estrutura de receber o feto. Então, é a desinformação, né? Mas eu acho que esse paradigma da rigidez, a minha percepção é que está relacionada com uma cultura religiosa. Comigo, com elas, foi o contrário. Eu estava vigiando Para ajudar. para essa nata, para saber se menstruou. Uhum. Aí a preocupação já mudou, né? Já não era mais a menstruação estar escondida, era a questão da gravidez aí, então, né? Muito medo quando elas estão pegando 15, 16, 17, mesmo no Era tudo junto, era a minha mãe e eu. Era com 15, 16 anos e ela estava podendo pegar, né? Eles queriam estudar à noite, tá? Sim. Achando que ia ter liberdade, ele não parece. Eu estava lá no campo do colégio. Sim, já mudou o tipo de vergonha, né? É o cuidado agora. Falar sobre respeito, falava. Sim. E impedia quando estava fora, dar remédio, comprei essas linhas. Eu não tive nada disso, mas eu Com elas. E você conseguiu conversar com elas sobre sexo? Sim. Sobre ato sexual? muito jogo dela. Que bom. Muito. Deus como mãe, graças a Deus. Mas por quê? Eu tive a educação da minha família. Não esconda nada. Fala, conversa. Eu fui pegando mais entendimento, mais a minha disciplina. Sim. Você tem, onde você vai ter filhos. E quando você tiver, eu quero que você faça o que eu estou fazendo com você. E na escola você também não recebeu nenhum tipo de informação? Da minha mãe? Na escola? Na escola? Assim, vagamente. Vagamente. Sim. Porque a escola também deveria ter um papel fundamental de educar as crianças, né? Mas o mais forte é a gente, né? É a família, né? É o que chama para vamos conversar. Sim. É isso. Eu acho que o papel da mãe, não tanto do pai, mas da mãe, hoje, para hoje, lá, eu sei que não deveria ter, mas é conversar com as famílias, principalmente sexual, tudo, sobre a respeito disso. Sim. Não travar, porque acontece muita coisa nessa trava que você não precisa passar. Sobre sexo. Sim. O sexo não deveria ser escondido, né? Acho que tudo que é proibido instiga, de alguma maneira, o conflito da nossa mente. Vocês têm alguma coisa para falar? Para vocês foi assim também? Foi diferente dentro da casa de vocês? Vocês tiveram mais informação? Também não teve informação? Também foi descobrindo por conta própria? A menstruação também? Também.
Deve ter sido doloroso também, né? Mais ou menos? É? Foi doloroso pra você? Reprimida também. Não, você não vê como se fosse uma dor emocional que tivesse te prejudicado na frente. Não. E também não teve conversas. Não. Mas você teve, por exemplo, o suporte de alguma amiga que te orientou de alguma maneira? Sim. E como que vocês fizeram? Vocês só receberam absorvente e de quem vocês mesmos foram procurar o absorvente? Eu falei pra minha mãe, a minha mãe me deu, colocar. E seguir a vida, sem muita informação. E olha que elas são uma geração mais recente do que a sua, né? Bem mais recente. E também em relação à sexualidade, foi sempre muito descoberto, assim, sozinha, né? Isso nos limita porque nos deixa à mercê de coisas negativas, né? Se você não tem uma informação, uma educação, muitas das vezes esse tipo de abandono, né, te faz ficar à mercê masculino, né? À mercê talvez de um homem que não seja tão cuidadoso, né? Um homem que talvez usurpa de você, né? Usa de você como um objeto muitas das vezes, porque a gente sabe que existe uma selvageria ali, né, de querer procriar, que é né, a pulsão que vem, né, a descarga, né? Então, se você não educa, não prepara a menina para o que ela vai encontrar na sociedade, ela vira uma presa. Ela vira uma presa. Porque a gente está numa sociedade moderna, mas que ainda contemporânea, mas que ainda é selvagem, né? Não é igual, por exemplo, numa aldeia indígena. Numa aldeia indígena, eles já nascem desde sempre sem preconceitos, eles não sexualizam o corpo como objeto para prazer próprio. As crianças são filhos de todos, todos ajudam a criar as crianças, portanto, que eles andam quase nus e você não tem um estupro, você não tem, né, essas coisas. Por quê? Porque é deles, eles são uma sociedade primitiva, mas conjugal, né? Eles têm essa cultura muito natural para eles, enquanto que a gente teve o patriarcado que mexeu muito com a cabeça das mulheres, né, dessa dominação em massa, porque o patriarcado é uma dominação em massa que a gente nem percebe que estamos sendo dominados de alguma maneira. Então, eu acho que isso que é a vulnerabilidade feminina primordial, porque quando a gente não tem a informação, a gente se torna presa. A gente se torna presa porque a maioria dos homens eles estão caçando. Eles nem sabem que estão caçando, mas eles estão caçando. Eu acho que acontece muitas coisas, principalmente estupro, abusos, por falta de informação, falta de entendimento, de conversa dentro da tua casa. Sim. Aí ele também Sim. é por isso. Eu acho que é uma evolução de coisa. Sim, mas eu não ouvia. De meninas, principalmente meninos também. Mas quem espera assim, entendeu? Quem espera isso? Ninguém espera. Eu vejo bem Mas- dentro de casa. Sim, mas é falta de diálogo, falta de conversa. Porque se tiver uma conversa a respeito do que acontece, eu acho que diminuiria muita coisa. Mas se um tipo de trava assim mesmo, igual eu estou falando do que aconteceu comigo no passado, por causa de ter uma boa conversa, que as coisas acontecem. Uma menina vai saber, não pode, não chega perto, não pode isso aqui. Eu acho que se tivesse mais clareza, o meu pai só falava assim, fulano pode botar a mão, não pode sentar no colo do fulano, não recebe bolso do fulano. Às vezes tinha uma pessoa boa, boas intenções. Desse uma escolha, você não poderia aceitar. Lógico, A minha mãe teve casada com ela, que eu não estava compartilhando com o pai da minha irmã.
Ela fez o quê com ela? Ela foi Casar. ela teve que casar com 20 anos. Olha só. É a rigidez, né? Que você falou, a rigidez da época. E por que vocês acham que tinha tanto esse... Pra mim é um preconceito, né? Porque você... Mas é porque era coagido, né? Tinha muita coação sobre a... Exato. O que eu percebo, assim, relacionado à sexualidade e à infância também, é que criança e mulher não tinha autonomia, muito menos autoridade. Era visto como recursos do patrono, né? Então, quem senta no trono, quem senta na cadeira de poder de comando daquele chefe de família, então a mulher era vista como recurso. Recurso de quê? Para procriar. E a criança era vista como recurso de quê? Para ter mão de obra. Então, era tudo muito objetificado desde sempre, relacionado a poder. É relacionado a poder, realmente. Então, por exemplo, e aí entra a questão de poder, entra a questão da imagem da família, né? E a honra, que assim, tem que entrar em mérito, porque isso aí, né? A pessoa só porque foi no cinema, então assim, tá manchando a imagem da família. Por quê? Porque aquela mulher, ela não tem autonomia. Ela é vista como uma propriedade, como uma posse, um bem daquele homem, daquela família. E muitas das vezes aquilo manchava a reputação dela própria. Para vocês terem ideia de como esse paradigma ainda funciona na nossa cabeça, e é uma coisa muito antiga, eu vim assistir um filme da época medieval, né? Época de medieval é muitos anos atrás, né? Na época medieval, quando os homens saíam para guerra, saíam para caçar, as mulheres ficavam trancadas dentro de casa. Elas trancavam as portas, né? Para se proteger, então elas não podiam abrir a porta para ninguém, até mesmo porque era... Ter namorado tinha que ficar no meio, nem podia se tocar, né? Muitas das vezes. Quando, nessa época medieval, quando a mulher era estuprada, então assim, violentada de alguma maneira, não estava ofendendo a imagem da mulher, estava ofendendo a imagem do homem. O homem tinha o direito de ir para um duelo com uma pessoa que tinha feito aquilo, não para reivindicar a imagem da mulher em si, ou né, a honra da mulher, mas para reivindicar a sua honra. A mulher era que sofria os maus tratos, o abuso, mas a honra estava relacionada à imagem do homem. Vocês percebem como isso ainda hoje é latente? Ainda existe em vários tipos de comportamento? A mulher é obrigada a ficar casada. Sim, sofrendo. Sofrendo. E não ser considerada como um ser humano. Não é ser considerada como ser humano. Isso hoje em dia ainda existe. As mulheres, muitas das vezes... E assim, eu falo de uma maneira muito íntima, no sentido de, tipo assim, às vezes a gente não tem consciência disso. Porque a gente tem níveis de percepção. Então, a gente tem a consciência, vamos imaginar, que é a superfície de um iceberg. Não tem a pontinha do iceberg que fica para fora do oceano? Isso é a nossa consciência. É aquilo que passa na nossa mente todos os dias. Quando a gente acorda, quando a gente está pensando, quando a gente está pensando sobre os nossos sentimentos, isso é consciência. Agora vocês imaginam um iceberg, que é assim, né? Vamos botar um triângulo, você tem a pontinha do triângulo. Olha quanto para baixo tem. Muito, né? É tudo aquilo que está abaixo do oceano, a gente chama de subconsciente. O que está abaixo da consciência, que é aquilo que a gente não consegue traduzir em linguagem. Né? Porque a linguagem é a maneira que a gente dá voz e ouvidos às nossas dores, nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que está no subconsciente. Então, muitos dos nossos comportamentos, das nossas interações no dia a dia, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos maridos, com os nossos namorados, com os nossos chefes, muitas dessas relações, elas estão sendo movimentadas pelo subconsciente. Aquilo que a gente carrega de uma ancestralidade de muito tempo atrás. Às vezes a pessoa não tem consciência, mas ela está sendo, muitas das vezes, abusiva nos seus comportamentos. Está utilizando ainda dessa mentalidade
de objetificação, de posse, de propriedade. Oi? Autoridade. Da autoridade, né? De subjugar só porque ele é o homem. A gente tem muito disso, né? Só porque eu sou homem, eu tenho o poder, eu tenho a autoridade, né? Você sentiu muito isso também, né? Mas foi uma vez só. Ele não vou ficar nisso. A gente tem que ter consciência. Então, o que está acontecendo com a sua vida? Sim. A sua vida é uma só. Ele me botou no prato também. Mas nunca mais na minha vida. É o quê? O tal do eu sou, você é minha mãe. Sim. É propriedade minha, exclusiva minha. De olhar. Você nunca mais. É que todo mundo aguardando o doutor Gabriel. O doutor Gabriel fez entrevista no hospital, ele não vai poder vir hoje. Aí a gente vai remarcar, vai reagendar para dia 15, que é o dia que ele tem. Tá? Eu sei que a pessoa está com fome, está de jejum aí, mas. Ih, o pessoal tá de continue na jejum. hora de conversa, interno do papo, que às vezes vocês estão liberados. Tá perto dos cursos, mas em termos de outra conversa. Então, oi? Uma declaração Eu acho que eu tenho alguma coisa lá embaixo, mas não é do médico, é minha só. Então não sei se vai ter mais. Talvez tenta a declaração. A declaração que eu sei. Eles não aceitam a declaração, só atestado. Então, aí eu só li. Deixa eu ver se eu telefone. Você ouviu, não vai do médico. Gente, então, assim, eu sei que eu não sabia que se chamam de jejum, então, por favor. Jejum é uma coisa, assim, complicada, né? Então, eu acho que é isso. Acho que pelo menos deu pra gente ter uma abertura, pra gente ter um relacionamento mais aberto, mais participativo, comunicativo com a gente mesmo. Porque tudo aquilo que a gente não fala, tudo aquilo que a gente não verbaliza, a gente retrai, a gente guarda pra gente. Isso nos prejudica, isso nos limita. De inúmeras maneiras, que às vezes a gente nem acha que a gente está sendo limitado, mas a gente está sendo limitado. Então, vamos pensar mais, vamos falar mais abertamente sobre sexualidade com os nossos filhos, com os nossos amigos, não de uma maneira vulgar, não de uma maneira, né, promíscua, mas de uma maneira educativa realmente, né? Sim, trocar figurinhas e desabafar, né? Porque a gente precisa ter esse desabafo, pôr para fora aquilo que está nos incomodando para dentro da gente e pensar também que nós merecemos ser felizes. As mulheres são muito mais do que objetos dos homens, as mulheres são seres vivos, então como qualquer ser vivo e divino de Deus, a gente merece a liberdade e a felicidade de ser feminina, de ser mulher e de ser viva, né? Porque a gente merece estar vivas. Tá bom? Obrigada. Obrigada pela participação de vocês. E fiquem com Deus.